Graça e paz, meus irmãos. Um ótimo dia, uma segunda-feira muito abençoada. Que todos possam ter tido um final de semana muito poderoso na presença do Senhor. Que tenha realmente podido, né, aproveitar o Natal juntos com a família ou com aqueles que de repente os irmãos desejaram passar, que possa ter tido um final de semana muito abençoado em nome do Senhor Jesus. Continuando no nosso devocional de Apocalipse, hoje nós voltamos a Apocalipse, estamos hoje a partir do capítulo 17. Para entender um pouquinho o 17, seria interessante você ler novamente o 16. Vai te ajudar bastante, por quê? Porque o capítulo 16, 17, 18 e 19 estão praticamente falando do mesmo conteúdo. É a mesma questão, em especial 16, 17 e 18. Estão falando do que? Estão falando da Babilônia. Lembrando que Babilônia era o poder atual daquele momento, era o poder econômico, o poder político, era o poder religioso, onde realmente tinha ali tudo centralizado. A gente percebe que quando iniciamos o capítulo 17, a partir do versículo 1, ele já diz, ele já mostra para nós que está tratando, está continuando um assunto que ele diz, um dos 7 anjos que tinha 7 taças, né, aproximou-se e disse. Então a gente está ouvindo o capítulo 16 falou da 7ª taça, e aqui inicia falando de o sétimo anjo, né, um 7 anjo que tinha um dos 7 anjos que tinha 7 taças. Então a gente percebe que está continuando. Lembrando que o final a gente já percebeu que está vindo a sentença de Deus. Deus está vindo mostrando agora o seu poder, mostrando agora a sua punição, mostrando aquilo que ele vai fazer com a Babilônia, como ele vai destruir Babilônia. Por quê? Porque Babilônia representa tudo aquilo que era contra Deus, tudo aquilo que se voltava contra Deus. Babilônia era como se, o próprio texto vai dizendo, né, era a besta, era o dragão, mas a ideia é isso, é a ilustração do que estava sendo, do que estava acontecendo, que havia o inimigo, havia alguém que estava matando os escolhidos de Deus. E aí a gente para pensar, irmãos. Não tem como fugir de algumas realidades. O próprio Jesus disse, o Antigo Testamento também vai trazer, que no mundo nós teríamos aflições, que nós seríamos perseguidos, que nós passaríamos por luta porque há o inimigo de Deus. Só que não quer dizer que quando a gente pode pensar quando há perseguição, quando há sofrimento, ou de repente quando até um irmão nosso, como acontece ainda em muitos países, um irmão nosso é morto, né, por causa do evangelho, isso não é uma derrota, isso não é um sinônimo de derrota. Por quê? Porque o próprio texto, a própria Bíblia nos avisa, já anunciava anos e anos atrás que isso viria a acontecer, mas que isso não era o fim, que isso era parte do processo, que isso era parte da questão, que a vitória já é nossa, nós já temos a vitória garantida. O problema é que muitas vezes as nossas questões, as tribulações, as perseguições, parece que tem a tendência de nos desviar do foco. E muitas vezes é importante pararmos tudo e pensarmos, será que eu não preciso rever algumas situações, rever algumas questões? Porque, irmãos, os inimigos de Deus serão punidos. Isso nós vamos ver muito. João usa a ilustração da Babilônia, da besta, mas volta no Antigo Testamento e vê o que Deus fez com as nações que perseguiram Israel. Veja o que fez com Balaque, com todo o seu povo, com os amalequitas. O que o Senhor fez com os cananeus, nação que era contra Deus, nação que adorava os outros deuses. Por quê? A gente pensa, né, prostituição para nós é algo, para nós não, para o mundo geral é algo ruim, né? A gente vai pensar em tudo isso, como que você pensa na ideia de quando a gente fala sobre prostituição? É algo nojento, algo que destrói a família, algo que destrói uma nação. E Deus está trazendo o fato da idolatria daqueles que têm como prostituição. Mas a gente precisa perceber que agora, quando se trata de prostituição, não está falando simplesmente das nações que são contra Deus. Vamos pensar, só se prostitui quem é casado, né? Só comete adultério quem é casado. E só se vende aquele que realmente tem algo que era usado para outro fim. Então, o que está acontecendo é que Deus está falando que o seu povo, que a nação que ele escolheu, pessoas que ele escolheu, que muitas vezes, até mesmo diante das circunstâncias, deixaram de olhar para Deus
e começaram a se prostituir, buscar prazer em outras coisas que não venham a ser ele. Então eu creio que hoje o que eu tiro para minha vida a respeito disso, que eu quero refletir com os irmãos é: aonde está o nosso prazer? Será que o nosso prazer está aonde? Porque o nosso prazer, Salmos 1 vai dizer, que o nosso prazer precisa estar em Deus, na lei do Senhor. E eu tenho tanto prazer na lei do Senhor que nela eu medito dia e noite. O meu prazer não pode estar em qualquer outra coisa, porque a partir do momento que nós, como servos e servas do Senhor Jesus, aliançados, vivendo para Ele, vivendo nele, a partir do momento que qualquer outra coisa venha se tornar o nosso prazer, nós estamos nos prostituindo, nós estamos adulterando. Então, percebe como o Senhor lida com essas coisas, com muita seriedade, com muito cuidado. Então, precisamos hoje também avaliar. Será que de repente os nossos olhos não estão em outros locais? Em outras situações? E não em Deus. Então, que nós possamos pensar e avaliar e realmente alinhar a nossa visão. Alinhar a nossa visão. Vamos ouvir a gente falar muito sobre isso, de alinhamento. A gente já falou bastante esse ano, mas com certeza no próximo ano muito mais, de alinharmos a visão. Então muitas vezes é necessário pegar o nosso óculos, tirar, dar uma limpadinha, passar um produto para limpar, acertar ele nos olhos bem, para que nós possamos enxergar e ver o que estamos fazendo. Que nós possamos dessa manhã, então, depois de um final de semana muito abençoado, possamos refletir sobre isso em nome de Jesus. Beijo no coração, fiquem todos com Deus.